Olá, amigos, amigas do canal Contos do Além. Nós estamos de volta hoje com esse quadro Na Trilha dos Contos. E hoje nós temos a participação da Sandra Mara. Sandra Mara que integra a nossa equipe, tem colaborado muito com a gente também, fazendo edições, correndo atrás de histórias, de pessoas que conhecem algum relato e envia para o nosso canal, também nos ajudando sempre. E hoje ela resolveu participar dessa trilha dos contos, porque teve uma época que ela morou no Mato Grosso, né, Sandra Mara? Oi pessoal, hoje é a primeira vez que eu estou participando desse quadro da Trilha dos Contos. Então assim, estou um pouco meio tímida, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu não sei ao certo onde meus pais moravam, né, a cidade que eles moravam, não sei se foi no Mato Grosso, mas me parece, nós temos em casa um vídeo, um relato, uma história do meu pai contando pra gente. Isso foi uma conversa informal na minha casa e nós acabamos gravando, porque a gente grava tudo, né, tudo que acontece a gente grava. Então, aí passando por aqui num lugar bem agradável, né, Edson? Um campo, um lugar muito agradável aqui na nossa cidade. E a gente lembrei dessa história, então falar para vocês. Eu não sei, sabe, as pessoas assim mais antigas, elas contavam, principalmente onde nós morávamos, nas cidades que nós morávamos, no interior, assim, muitas histórias, tanto de lobisomem, como de boitatá, mula sem cabeça, essas coisas assim que a gente conta. Eu particularmente acredito, né, acredito muito nesses relatos, e aconteceu com os meus pais, né, eles estavam indo para algum lugar na cidade, passando. Você lembra direito como que foi? Que meu pai contou pra gente? Eles saíram da fazenda onde vocês moravam. Ah, é verdade. E foram numa carroça até a cidade. Ah, fazer é verdade. compras, Isso vilarejo. mesmo. Isso. Só aí que eles acabaram voltando tarde depois para casa, né? Isso. E era uma estradinha longa de terra, com certeza, naquela época, cercada por árvores. E ele estava com a minha mãe numa charrete, numa carroça, e de repente a minha mãe ficou assustada porque ela viu um boi, né? Ela diz que aquele boi tinha crina, diz que era uma coisa estranha. E de repente esse animal, ele aparece do lado da carroça que eles estavam. E meu pai ficou, acho que meu pai que viu, e ele não falou nada para não assustar a minha mãe. Isso, só cortando você um pouquinho, eu me lembro que ele falou que a sua mãe estava dormindo, porque ela estava cansada. Saíram cedo da casa, da fazenda, voltaram tarde. Depois, já estava escurecendo, e ela acabou cochilando. Tem o assoalho na carroça, né? Isso. Ela deitou e dormiu. Daí o seu pai começou a ver alguma coisa, algum movimento do lado da carroça, alguma coisa seguindo eles. Aí ele olhou preocupado, e viu. Ele acordou a sua mãe. Sim, e aí ela viu. Ela tentasse reconhecer, né, o que estava seguindo eles. Mas pela descrição que meu pai fala, que a minha mãe fala, que ficou apavorada, ficou muito com medo, né? É bem estranho, porque a gente sabe que existem os búfalos. Os búfalos, de certa forma, eles têm uma crina, mas do jeito que eles descrevem esse animal, não tem nada a ver com o búfalo. Porque eles disseram que parecia uma crina de cavalo. Era muito longa essa crina que esse animal tinha.
esse boi de crina que Exatamente. Meu pai fala que era um boi de crina. E ele jura de pé junto, e minha mãe também, que eles viram esse boi de crina. E esse boi, ele andou assim, percorreu um bom trajeto do lado da carroça, bufando, e eles sentiam a respiração daquele animal. Só que ao mesmo tempo eles sabiam que aquele animal não era um animal comum, e sim algo sobrenatural, que até hoje eles não conseguiram identificar. E eles moravam há vários anos na fazenda já, né? Vários anos. Não existia esse animal ali. Não era. Até hoje eu mesmo desconheço, eu nunca vi um animal Se assim, fosse, um boi. Se fosse um Tem uma búfalo, crina vamos. igual um cavalo, né? O tamanho da crina de um cavalo. Até eles estranharam, lógico. Não tô duvidando deles, mas eles disseram que apareceu do lado da carroça, ficou bufando, seguindo eles, né? Uhum. Aproximou bem da traseira da carroça onde eles estavam e ficava bufando. Saía até alguma fumacinha da narina, fumaça do nariz daquele boi, daquele animal. Então, e é bem interessante, porque se fosse algum animal da época que ali algum fazendeiro, alguém criasse, um cavalo, porque às vezes tem aqueles cavalos com uma crina bem comprida, tipo pônei, que às vezes a crina, o pelo do animal, o cabelo do animal, não sei, até arrasta no chão, mas não era, porque é algo sobrenatural, porque eles sentiram muito medo e aquele animal até seguiu um trajeto e de repente sumiu. Então era algo sobrenatural. Então aí que tá. Da mesma forma que o animal apareceu, seguindo eles pela trilha da fazenda. Nada, né? Nada, apareceu, de repente ele ouviu, seu pai ouviu o passo, né? O barulho das patas do animal no chão. Ele olhou para ver o que era, que estava seguindo, e notou que era um animal estranho, esquisito. Preocupado, ele acordou sua mãe também olhou e realmente reconheceu que era um touro. Tinha o formato de um touro, né? De um boi, só que o que era estranho era o tamanho da crina e a fumaça que saía do nariz dele. E da mesma forma, da mesma forma que ele apareceu assim do nada, de imediato, ele também depois desapareceu. Eles continuaram seguindo. O seu pai falou para sua mãe: vamos embora, não olhe, não fique olhando. Começou a tocar o cavalo, para o cavalo não parar. Seguiram aquela trilha, voltando para a fazenda. E quando eles olharam novamente para ver se o boi estava do lado, tinha desaparecido. Isso é o que torna a história bem assustadora, sobrenatural. Não foram atacados por aquele animal, mas foram seguidos por ele. Então, o interessante é isso, porque se fosse um animal que quisesse atacar, que quisesse, né, fazer alguma coisa, teria chegado fazendo barulho ou sei lá, o animal teria já chegado atacando, né? Porque eles estavam numa trilha. Se fosse um animal comum, de certa forma chegaria atacando, chegaria fazendo algum barulho, mas não, ele chegou, eles sentiam a respiração, eles ouviam a respiração ofegante do animal, a fumaça que saía da narina do animal, mas ao mesmo tempo o animal seguiu lentamente com eles, no mesmo passo do cavalo. Então assim, é bem estranho mesmo. Alguma coisa sobrenatural aconteceu naquela trilha que até hoje ninguém descobriu. Sim. Porque na verdade o animal não quis atacar, nem seu pai nem a sua mãe. E minha mãe não quis voltar mais lá para saber se ia ver de novo, né? Então minha mãe não quis saber. Com certeza, quem voltaria para ver de novo, né? Quero encontrar aquele bicho estranho. Tá certo a sua mãe. Mas o animal apareceu, seguiu a carroça, mas não atacou. Não atacou. Talvez quisesse mostrar alguma coisa para o seu pai, para sua mãe. E se tivesse ouro, aonde eles estavam? Sei lá, Pode algum ser. tesouro escondido, porque a gente ouve muitas lendas a respeito disso. Existem tantas histórias da mãe do ouro, talvez fosse o boi do ouro. Boi do ouro? Vamos lançar aí uma nova história, uma nova crença. Tô brincando, lógico, mas eles viram. Eles viram, Duas com pessoas, certeza seu pai viram. viu, acordou sua mãe também viu. Duas pessoas. E eles não Duas esquecem, pessoas adultas. eles falam disso assim como se tivesse acontecido ontem, porque foi muito real para eles, né? Então... Você ainda era criança na época. Eu era criança, provavelmente eu não estava faz muito dormindo tempo na isso, não, né? carroça. Ai, que bom, Não né? faz muito tempo isso. Quase nada, foi Talvez esses dias, tivesse né?
Tudo na carroça também. Talvez eu estivesse dormindo na carroça. Porque por ser criança, talvez. Mas eu cresci ouvindo essa com história, eles. cresci ouvindo outras histórias, outros relatos sobrenaturais e que é bem interessante a gente passar isso pro pessoal. Legal. Essa foi mais uma história para o quadro Na Trilha dos Contos e nós agradecemos o seu apoio, você amigo, você amiga que tem sempre prestigiado o nosso canal Contos do Além e desejamos a você tudo de bom, desejamos felicidades e se você ainda não se inscreveu, não se esquece, corre lá, Se inscreva no nosso canal, se inscreva, curte, ajude, compartilha. Se você tem grupo de WhatsApp, você copia o link e manda lá no grupo, sabe? Exatamente, Ajuda o nosso exatamente. canal a crescer, ajuda a gente a não esquecer dessas histórias, porque isso faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura do nosso país, né? São contos folclóricos, são lendas sobrenaturais e que são verdadeiras. As pessoas passaram por isso. Nós recebemos muitos e muitos e-mails falando de contos, de relatos, e muitas vezes nós nem conseguimos colocar assim, com a proporção que eles chegam, porque são muitas histórias. E é bem legal, e se a gente compartilha, se a gente curte, outras pessoas veem, outras pessoas compartilham, e os avós vão lembrando, e os tios vão lembrando, e a gente vai alimentando essa nossa cultura brasileira. E não fica perdido, não cai no esquecimento. Não, né? As gerações futuras, essas histórias ficarão aí no YouTube. Futuramente, quem quiser acessar, vai saber o que acontecia lá no passado. Até mesmo antes da gente, antes da nossa geração. Como sempre falo para você, meus pais também falavam muitas histórias, meus avós também contavam. Isso acontecia com pessoas de todo o Brasil. Sim. E, como a Sandra Mara disse, faz parte do nosso folclore. Não esqueça, deixe seu joinha, tá bom? Ative o sininho para receber sempre as notificações, sempre que o canal Contos do Além lançar uma nova história aqui na Trilha dos Contos ou nos nossos relatos, que temos um quadro que tratamos somente do relato, contamos a história, né, das pessoas que nos enviam por e-mail ou por cartas, e também temos o quadro da Íris e o Lobisomem, que é a nossa Rádio do Além. Se você ainda não conhece, procure aí no nosso canal e você vai encontrar. Esperamos que você também goste, da mesma forma que você tem apoiado esse trabalho na Trilha dos Contos. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. E se vocês gostaram da minha participação, dá um alô, vá que a gente